Olá, meu nome é Daiane Ribeiro e hoje nós vamos iniciar uma nova leitura. Nós já temos aqui 2 livros lidos, né? Que um é Em Seus Passos, O que Faria Jesus, e o outro é O Arqueiro, de Paulo Coelho. E hoje nós vamos começar uma leitura muito legal. É um livro, né, que já foi lido por milhões de pessoas, que busca crescimento pessoal, né? Busca se desenvolver. E é um livro de James Allen, Tu és aquilo que pensas. Um pequeno tratado do poder do pensamento. James Allen foi obrigado a abandonar a escola para ir trabalhar e ajudar no sustento da família, na sequência da morte do seu pai, aos 15 anos. Esta entrada precoce e tumultuosa no mundo do trabalho não o impediu de fazer uma carreira com sucesso empresarial, a qual abandonou aos 38 anos para prosseguir uma vida marcada pela simplicidade, pela meditação e pela escrita. Autores como Buda, Jesus e Lao Tse encontram-se entre os seus preferidos, e do seu legado destaca-se o livro Tu és aquilo que pensas, que é hoje, mais de 100 anos decorridos sobre a sua morte, considerado um dos mais marcantes clássicos de autoajuda. Essa foi uma pequena biografia, né, de James Allen, e agora nós vamos ler aqui uma pequena frase que ele deixa no início do livro. A mente é o poder que molda e cria, e o homem é a mente. O pensamento é a ferramenta que dá forma aos seus desejos, criando inúmeras maravilhas e inúmeros males. O que pensa em segredo materializa-se. O mundo não é mais do que o seu espelho. Prólogo. Este pequeno livro, fruto da meditação e da experiência, não pretende ser um tratado exaustivo sobre o muito discutido tema do poder do pensamento. Pretende sugerir mais do que explicar, e tem como objetivo incitar homens e mulheres à descoberta da verdade, segundo a qual somos os nossos próprios criadores, em virtude dos pensamentos que escolhemos e cultivamos. A mente é a tecelã das camadas do nosso ser, a camada interior do caráter e a camada exterior da circunstância. Se até agora as tecemos em ignorância e sofrimento, continuaremos a fazê-lo em sabedoria e felicidade. Capítulo Pensamento e Caráter. O ditado "como o homem pensa, assim ele é" não só abrange a totalidade do ser humano, como qualquer situação ou circunstância por ele vividas. Somos literalmente o que pensamos, e o nosso caráter a soma dos nossos pensamentos. Tal como a planta brota da semente e não existiria sem ela, cada um dos nossos atos tem origem na semente invisível do pensamento e não poderia manifestar-se sem ela. Isto aplica-se tanto aos atos que consideramos espontâneos ou não premeditados, como aos deliberados. O ato é a flor do pensamento, e tanto a alegria como o sofrimento são os seus frutos. Se estes são doces ou amargos, isso depende do seu cultivo. A mente é o que nos faz. O que somos pelo pensamento foi forjado e construído. Se a nossa mente albergar pensamentos negativos, o sofrimento segui-los-á inevitavelmente. Se preservarmos a pureza do nosso pensamento, a alegria seguir-nos-á, fiel como a nossa própria sombra. O homem é um ser senciente e não um ser autômato. A lei da causalidade é tão absoluta e infalível no plano invisível do pensamento como no plano material. Um caráter nobre e divino não resulta da sorte ou de especial favorecimento, mas sim da prática contínua do pensamento correto e do cultivo consistente de pensamentos divinos, do mesmo modo que um caráter ignóbil e grosseiro é o produto dos pensamentos desprezíveis. O ser humano evolui ou regride pela sua própria mão. Na forja do pensamento, criamos as armas da nossa própria destruição, mas também as ferramentas que nos permitem erguer as mansões celestiais da alegria, da força e da paz. Através de escolhas sábias e da justa aplicação do pensamento, ascendemos à perfeição divina. Através do mau emprego do pensamento, descemos a um nível inferior ao do animal. Entre estes dois extremos, podemos distinguir todos os graus de refinamento do caráter, do qual somos os únicos arquitetos. De todas as maravilhas da alma resgatadas do esquecimento, nenhuma é mais promissora ou inspira maior confiança do que esta. O ser humano é o mestre do pensamento, o escultor do caráter e o autor da sua condição, do seu ambiente e destino. Enquanto seres regidos pelo poder, pela inteligência e pelo amor,
somos senhores do nosso próprio pensamento. Contemos em nós a solução para qualquer problema e a força transformadora e regeneradora através da qual nos tornamos em quem queremos ser. Mesmo num estado de profunda degradação e negligência, o ser humano é sempre o seu próprio mestre, embora neste estado ele seja um mau governante. A partir do momento em que começa a refletir sobre a sua condição e a investigar a lei que lhe serve de fundamento, o ser humano torna-se um mestre sábio que foca as suas energias com inteligência e se dedica a questões frutíferas. São estas as características do mestre consciente, e só poderemos desenvolvê-las se descobrirmos em nós próprios as leis do pensamento. Esta descoberta é uma questão de dedicação, autorreflexão e experiência. Só através de cuidadosa prospecção e mineração se obtém ouro e diamantes. Podemos desvendar toda a verdade sobre o nosso ser se explorarmos as profundezas da nossa alma e chegarmos à conclusão irrefutável de que somos os criadores do nosso caráter, os escultores da nossa vida e os arquitetos do nosso destino. Para tal, é necessário observar, controlar e modificar os nossos pensamentos. É necessário analisar os efeitos que esses têm sobre nós próprios, sobre os outros e sobre as diversas circunstâncias que enfrentamos ao longo da vida. Ao estabelecermos a relação entre causa e efeito, através da prática e da investigação pacientes, as nossas experiências, mesmo as mais triviais, tornam-se o método para desenvolvermos o autoconhecimento que se revela sob a forma de compreensão, sabedoria e poder. Nesta direção e em nenhuma outra encontraremos a lei absoluta segundo a qual quem procura encontra e a quem bater a porta, ela ser-lhe-á aberta. Só através da paciência, da prática e da perseverança nos será autorizada a entrada no templo do conhecimento. Capítulo: Os efeitos do pensamento nas circunstâncias. A mente pode comparar-se a um jardim que podemos cultivar sabiamente ou deixar crescer naturalmente, mas que inevitavelmente crescerá e dará frutos. Se não plantarmos sementes úteis, as ervas daninhas propagar-se-ão no seu lugar. Tal como um jardineiro cuida da sua horta, mondando as ervas daninhas, cultivando as flores e os frutos de que necessita, assim cultivamos o jardim da nossa mente, eliminando todos os pensamentos incorretos, inúteis e impuros, ao mesmo tempo que criamos as flores e os frutos dos pensamentos corretos, úteis e puros. É inevitável apercebermos-nos de que somos os jardineiros da nossa alma e os mestres da nossa vida. Descobrimos também, no nosso interior, as leis do pensamento e compreendemos com crescente clareza a influência do pensamento e do plano mental no nosso caráter, nas nossas circunstâncias e no nosso destino individuais. Pensamento e caráter são uma e a mesma coisa, dado que o caráter só se pode manifestar através do contexto e de circunstâncias particulares. As condições exteriores da nossa vida têm sempre que ver com as interiores. Isto não significa que as circunstâncias atuais são uma expressão da totalidade do nosso caráter, mas sim que estão tão intimamente ligadas com um elemento vital do pensamento que são, no preciso momento em que se manifestam, indispensáveis ao seu desenvolvimento. As nossas circunstâncias dependem da lei que rege o nosso ser. Os pensamentos que incorporamos no nosso caráter conduziram-nos até aqui, e no conjunto da nossa vida não há lugar para o acaso, pois tudo é resultado dessa lei infalível. Isto é válido tanto para quem se sente em desarmonia com o seu meio, como para quem se sente satisfeito com a sua presente situação. Enquanto ser em permanente progresso e evolução, encontramos-nos justamente onde precisamos de estar para aprender o que necessitamos para conseguirmos evoluir. À medida que aprendemos a lição espiritual contida em cada situação, esta transforma-se e dá lugar a diferentes circunstâncias. Se acreditamos que a nossa existência é determinada por condições exteriores, estaremos sempre à mercê das circunstâncias. A partir do momento em que percebemos que o nosso poder criativo e desenvolvemos a nossa capacidade para cultivar o solo invisível do ser de onde brotam as circunstâncias, tornamo-nos mestres de nós próprios. Qualquer pessoa que tenha ainda que durante pouco tempo praticado o autocontrolo e a autopurificação sabe que as circunstâncias derivam do pensamento, pois reparou que estas se modificam de forma diretamente proporcional à alteração do seu estado mental. Quando alguém se empenha em aperfeiçoar o seu caráter, uma série de vicissitudes acompanha o seu rápido e dramático progresso. A alma atrai o mesmo que guarda secretamente em si,
o que ama, mas também o que teme. Tanto procura alcançar as suas aspirações mais elevadas, como desce ao nível dos seus desejos desbragados. As circunstâncias são apenas o meio pelo qual a alma obtém o que procura. Cada semente que plantamos ou deixamos germinar no terreno da mente produz um tipo distinto de pensamento. Este floresce sob a forma de um ato, que produz o fruto da oportunidade e da circunstância. Bons pensamentos produzem frutos benéficos e maus pensamentos produzem frutos doentios. O mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento. E as condições exteriores, agradáveis ou desaprazíveis, são fatores que contribuem, em última análise, para o bem do indivíduo. Colhendo o que semeamos, aprendemos tanto com o sofrimento como com a felicidade. Os nossos desejos, as nossas aspirações, os nossos pensamentos, os quais permitimos que nos dominem quando perseguimos as ilusões evocadas por uma imaginação impura ou persistimos na via elevada da disciplina, manifestam-se por fim nas condições exteriores das nossas vidas. Nenhum de nós se torna dependente da caridade alheia ou vai parar a prisão por tirania do destino ou das circunstâncias, mas por uma sucessão de pensamentos degradantes e desejos mesquinhos. Da mesma forma, ninguém que cultive pensamentos puros envereda subitamente pela via do crime por causa de uma misteriosa força externa. O seu coração guarda secretamente tendências criminosas e a oportunidade apenas revela até que ponto este se tornou poderoso. A circunstância não faz o homem, revela-o a si mesmo. Apenas más inclinações levam-nos a cair no vício e subsequente sofrimento, tal como o cultivo contínuo de aspirações virtuosas nos permite ascender à virtude e à pura felicidade que a acompanha. Enquanto mestre, o senhor do pensamento, o homem é o criador de si próprio, e é ele que molda o seu meio. Mesmo à nascença, a alma é uma entidade independente, e a cada passo da sua peregrinação terrestre atrai sucessivas combinações de condições que melhor a revelam, que são reflexo da sua pureza e impureza, da sua força ou da sua fraqueza. Atraímos não o que queremos, mas aquilo que somos. Embora os nossos caprichos, as nossas fantasias e ambições possam ser contrariados, alimentamos os nossos pensamentos e desejos mais íntimos, quer de forma saudável ou doentia. A divindade que determina o nosso destino é a do nosso próprio ser. Só ele nos impõe limites. O pensamento e a ação são os carcereiros do destino, mas também os anjos da liberdade. Pensamentos mesquinhos aprisionam-nos e pensamentos nobres libertam-nos. Não recebemos o que desejamos ou aquilo que pedimos, mas sim o que merecemos. As nossas preces só são atendidas e os nossos desejos concretizados quando se harmonizam com os nossos pensamentos e as nossas ações. À luz desta verdade, o que significa então lutar contra as circunstâncias? Significa que nos rebelamos constantemente contra um efeito externo enquanto continuamos a nutrir e alimentar a causa do nosso coração, a causa no nosso coração. Esta pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente, mas seja o que for, retarda obstinadamente os nossos esforços e chama em voz alta por um remédio. Ansiamos por melhorar as nossas circunstâncias, sem nos melhorarmos a nós mesmos, e é por isso que continuamos escravos delas. Quem não rejeita a partida, o autossacrifício atinge inevitavelmente o objetivo a que se propõe com todo o empenho. Isto tanto é válido no plano material como no etéreo. Mesmo quem pretende apenas acumular riquezas deverá preparar-se para fazer grandes sacrifícios antes de alcançar o seu objetivo. Quão maior então não será o sacrifício exigido a quem tem por objetivo viver uma vida íntegra e equilibrada? Imaginemos um indivíduo que vive numa situação de extrema pobreza. Está convicto de que o meio em que vive e a casa onde mora deveriam oferecer-lhe melhores condições e, no entanto, foge às responsabilidades e acha justificável enganar o patrão porque este não lhe paga o suficiente. O princípio mais básico da verdadeira prosperidade é algo que lhe escapa por completo. Não só é completamente incapaz de superar as suas circunstâncias miseráveis, como atrai para si uma miséria ainda maior, porque alimenta pensamentos falsos e indignos, porque se lamenta e é indolente. Imaginemos agora um homem rico, cuja gula o faz adoecer. Embora esteja disposto a gastar grande parte de sua fortuna para se curar, não está disposto a controlar os seus apetites. Quer recuperar a saúde sem abdicar dos prazeres da boa mesa, ignorando os princípios de uma vida sã. Tal homem é totalmente inadequado para ter saúde, porque ainda não aprendeu os primeiros princípios de uma vida saudável. Tomemos agora por
como exemplo, um patrão que infringe a lei porque paga aos empregados um ordenado inferior ao que lhes deve, na esperança de aumentar o seu lucro. Tal homem não está preparado para atingir a prosperidade e, quando dá por si arruinado, tanto em termos financeiros como morais, atribui a culpa às circunstâncias, ignorante de que é o único responsável pela sua condição. Apresentei estes exemplos de modo a ilustrar a verdade de que somos os autores, quase sempre inconscientes, das nossas circunstâncias, e que apesar das nossas boas intenções, a concretização dos nossos objetivos é permanentemente fracassada por pensamentos e desejos com eles incompatíveis. Não é preciso uma longa lista de casos semelhantes para identificarmos, se assim o quisermos, a ação das leis do pensamento na nossa mente e na nossa vida, mas até sermos capazes de o fazer, o nosso raciocínio não pode fundamentar-se em fatores externos. As circunstâncias são de tal modo complexas, o pensamento tão profundamente enraizado e as condições propícias à felicidade variam tanto de acordo com cada indivíduo que, embora sejamos capazes de perceber o que se passa no nosso íntimo, os outros não nos podem julgar exclusivamente a partir dos aspectos exteriores da nossa vida. Um homem pode ser honesto em determinados aspectos e, contudo, sofrer privações, do mesmo modo que outro pode ser desonesto em certos aspectos e acumular riqueza. No entanto, a conclusão comum de que um deles fracassa devido a esta manifestação de honestidade e que o outro prospera por causa desta manifestação de desonestidade resulta de um juízo superficial que parte do princípio de que o homem desonesto é totalmente corrupto e o homem honesto absolutamente virtuoso. Um conhecimento mais profundo e uma experiência mais abrangente são suficientes para o refutar. O homem desonesto pode apresentar certas qualidades admiráveis que o outro não revela, e o honesto, vícios que o outro não possui. O homem honesto colhe os frutos dos seus pensamentos e atos honestos, mas também o sofrimento causado pelos seus vícios. O homem desonesto é igualmente responsável pelo seu sofrimento e pela sua felicidade. O nosso ego sente especial prazer em fazer-nos crer que o sofrimento pode ser causado pelas nossas virtudes. Mas até que tenhamos erradicado da nossa mente cada pensamento doentio, amargo e impuro, e até que tenhamos purificado a nossa alma de todos os pecados, não podemos declarar que sofremos em resultado das nossas qualidades e não dos nossos defeitos. Muito antes de atingirmos esse estado de perfeição, teremos descoberto a grande lei, que é absolutamente justa e que não pode, portanto, atribuir ao mal uma reação positiva, nem ao bem uma reação negativa. Em posse deste conhecimento, reconhecemos a ignorância do passado e percebemos que as nossas vidas são e sempre foram perfeitamente ordenadas e que as nossas experiências anteriores, boas e más, foram produtos de um ego menos evoluído. Bons pensamentos e boas ações jamais produzem maus resultados, e tal como pensamentos e ações maus jamais produzem bons resultados. Quer isto dizer que colhemos o que semeamos. Compreendemos o funcionamento desta lei ao mundo natural, mas poucos a reconhecem no plano mental e moral, em que se manifesta de forma simples e imutável, e, por conseguinte, ignoram-na. O sofrimento é sempre causado por um pensamento incorreto. É sinal de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei que rege o seu ser. O sofrimento tem como único propósito purificar e eliminar tudo que é inútil e impuro. Quem é puro é imune ao sofrimento. É inútil continuar a refinar ouro depois de eliminadas todas as impurezas, e um ser puro não necessita de continuar a ser aperfeiçoado pelo sofrimento. As circunstâncias em que sofremos são resultados da desarmonia mental. As circunstâncias em que desfrutamos da paz de espírito são resultado da harmonia mental. A paz de espírito e não a prosperidade material é a medida do pensamento correto. A miséria e não a pobreza material é a medida do pensamento incorreto. Um homem pode ser rico, mas infeliz, pobre, mas afortunado. Serenidade e prosperidade só se conjugam quando a riqueza material é utilizada de modo justo e sábio. O homem pobre só se torna verdadeiramente miserável se encarar a situação como um fardo que carrega injustamente. A indigência e a indulgência são os dois extremos da miséria. Ambas são contra a natura e produto do tumulto mental. Não vivemos de modo correto até sermos felizes, saudáveis e prósperos. A felicidade, a saúde e a prosperidade são resultado da harmonia entre as condições internas e as circunstâncias externas, entre o ser humano e o seu meio.
Um homem só se torna verdadeiramente um homem quando deixa de se lamentar e de vilipendiar os outros, e começa a procurar a justiça invisível que regula a sua vida. À medida que adapta a sua mente a este fator regulador, deixa de culpar os outros pelos seus infortúnios e dignifica-se com pensamentos fortes e nobres. Não só aceita as suas circunstâncias, como as utiliza como meio para acelerar o seu progresso e descobrir em si poderes e possibilidades que ele próprio desconhece. A ordem e não o caos é o princípio regulador do universo. A justiça e não a injustiça é a alma e a substância da vida. A integridade e não a corrupção é a força que move e molda o governo espiritual do mundo. O ser humano só precisa de corrigir-se para descobrir que o universo é justo. Através deste processo, descobre que à medida que modifica os seus pensamentos em relação a tudo o que o rodeia, incluindo as outras pessoas, estas também alteram seu comportamento em relação a ele. A prova existe em cada um de nós e pode ser facilmente verificada pela prática paciente da introspecção e autoanálise. Se alterares radicalmente o teu modo de pensar, ficarás surpreendido pela rapidez com que as tuas circunstâncias se transformam. Os seres humanos acreditam que os pensamentos podem ser mantidos em segredo, mas não. Estes rapidamente se cristalizam sob a forma de seus hábitos. E os hábitos manifestam-se sob a forma de circunstâncias. Pensamentos depravados manifestam-se sob a forma de vícios, como o alcoolismo, a lascívia, as quais geram indigência e doença. Pensamentos impuros manifestam-se sob a forma de hábitos enervantes e confusos, que por sua vez geram circunstâncias perturbadoras e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão materializam-se sob a forma de hábitos fracos, indignos e irresolutos, que conduzem ao fracasso, à penúria e à dependência servil. Pensamentos indolentes manifestam-se sob a forma de desleixo e desonestidade, que dão lugar à degradação e à indigência. Pensamentos odiosos e preconceituosos manifestam-se sob a forma de incriminação e de violência, que geram ódio e perseguição. Pensamentos egoístas de qualquer tipo manifestam-se sob a forma de hábitos corruptos que, por sua vez, geram angústia. Por outro lado, pensamentos belos manifestam-se sob a forma de hábitos saudáveis que proporcionam circunstâncias favoráveis. Pensamentos puros geram a temperança e o autodomínio, que são a base da paz e da serenidade. Pensamentos corajosos, independentes e determinados manifestam-se sob a forma de hábitos íntegros que conduzem ao sucesso, à abundância e à liberdade. Pensamentos enérgicos manifestam-se sob a forma de hábitos higiênicos e produtivos, que proporcionam circunstâncias agradáveis. Pensamentos magnânimos manifestam-se sob a forma de gentileza, que por sua vez favorece a proteção e a conservação. Pensamentos amorosos e altruístas, que se manifestam sob a forma de generosidade, permitem uma prosperidade duradoura e a abundância genuína. Se seguirmos de modo coerente uma destas correntes de pensamento, seja ela boa ou má, obteremos inevitavelmente um destes resultados em termos de caráter e circunstâncias. É impossível escolhermos diretamente essas circunstâncias, mas podemos escolher os nossos pensamentos. E assim, indiretamente, mas de forma certeira, moldamos as circunstâncias à nossa vontade. A natureza ajuda-nos a concretizar os nossos pensamentos mais frequentes e apresenta-nos as oportunidades que mais rapidamente permitem que esses pensamentos bons ou maus se manifestem. Se deixarmos de alimentar pensamentos impuros, tudo à nossa volta tornar-se-á mais fácil, como se o mundo conspirasse para nos ajudar. Se colocares de parte os teus pensamentos fracos e doentios, surgirão a cada passo oportunidades para reforçar a tua determinação. Se encorajares pensamentos sãos, nenhum destino cruel te prenderá a uma vida de miséria e vergonha. O mundo é o nosso caleidoscópio, e as suas maravilhosas combinações de cores e imagens refletem perfeitamente os nossos pensamentos em perpétua mutação. Serás o que te esforçares por ser. Deixa que o fracasso se refugie. No ambiente, esse conceito é enganador, enquanto o espírito dele desdenha e permanece livre. Ele domina o tempo e conquista o espaço. Ele domina o acaso, esse trapaceiro presunçoso, e destrona a tirânica circunstância, que é relegada ao lugar dos servos. A vontade humana, essa força invisível, fruto de uma alma imortal, pode alcançar qualquer objetivo e derrubar qualquer obstáculo. Não deixe que a demora te impaciente. Aguarda como quem compreende, que quando o espírito se ergue e comanda, os deuses estão prontos a obedecer-lhe. Capítulo: Os efeitos do pensamento na saúde e no corpo. O corpo é o servo da mente. Ele obedece aos seus comandos, sejam estes escolhas deliberadas ou automatismos. Ao serviço de pensamentos ilícitos, o corpo
degrada-se e adoece rapidamente. Quando é regido por pensamentos felizes e belos, irradia juventude e beleza. A doença e a saúde, tal como as circunstâncias, estão enraizadas no pensamento. Pensamentos doentios manifestam-se através de um corpo doente. O medo pode provocar uma morte fulminante, mas também, em milhares de outros casos, uma morte lenta, pois quem vive no medo constante de adoecer é quem de fato adoece. A ansiedade rouba ao corpo a sua vitalidade e deixa-o vulnerável à doença, mesmo se lhes resistirmos. Os pensamentos impuros persistentes têm um efeito destrutivo no sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes contribuem para um corpo vigoroso e gracioso. O corpo é um instrumento delicado e adaptável que responde imediatamente aos pensamentos que nele se imprimem. E os pensamentos recorrentes, sejam estes bons ou maus, produzem nele efeitos duradouros. Enquanto perpetuamos pensamentos corruptos, o nosso sangue está impuro. De um coração puro só pode resultar uma vida e um corpo sãos. De uma mente corrupta, resulta uma vida e um corpo corruptos. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Se purificarmos a fonte, tudo quanto dela emana será puro. Alterar a dieta não será suficiente para ajudar quem não altera o seu modo de pensar. Quando purificamos os nossos pensamentos, deixamos de desejar comida que nos prejudica. Pensamentos limpos criam hábitos limpos. O tão aclamado santo que descura a higiene pessoal não passa de uma fraude. Quem, por outro lado, fortalece e purifica os seus pensamentos não precisa de preocupar-se com micróbios. Se em condições normais cuidas da tua saúde física, cuida também da tua mente. Se procura rejuvenescer o corpo, procura também dignificar a mente. Pensamentos causados pela malícia, pela inveja, pela desilusão e pelo desânimo roubam ao corpo a tua saúde e elegância. Um rosto azedo não é fruto do acaso, mas sim de pensamentos cheios de azedume. As rugas que nos desfiguram são deixadas pela estupidez, pelo excesso e pelo orgulho. Conheço uma senhora de 96 anos cujo rosto é vivo e inocente como de uma menina. Conheço também um homem ainda jovem cujas feições são distorcidas por uma expressão antipática. Enquanto o primeiro resulta de uma disposição doce e otimista, o outro resulta do recesso e do descontentamento. Do mesmo modo que deixamos o sol entrar e o ar circular pelas assoalhadas da nossa casa, para mantê-la aprazível e salubre, um corpo forte e uma expressão radiosa, feliz e serena, só podem resultar da livre circulação da alegria, da generosidade e da serenidade pela nossa mente. Nos rostos dos idosos, discernimos rugas causadas pela compaixão e por pensamentos fortes e puros, e outras ainda deixadas por emoções violentas. Quem não é capaz de as distinguir? Para quem viveu justamente, a velhice é calma e tranquila, um amadurecimento suave como um pôr do sol. Visitei recentemente um filósofo que, embora no seu leito de morte, não era velho, a não ser em termos de idade, e faleceu com a mesma serenidade com que viveu. Não existe melhor médico do que o pensamento positivo para curar as doenças do corpo. Não existe melhor conforto do que a boa vontade para dispersar as sombras da mágoa e da tristeza. Perpetuar pensamentos de malquerença, cinismo, desconfiança e inveja é o mesmo que nos encarcerarmos a uma prisão por nós construída. Se pensarmos de modo positivo, cultivarmos a boa disposição e aprendermos a explorar com paciência o bem em tudo o que nos rodeia, alcançaremos as portas do paraíso. Pensamentos benévolos dirigidos a toda a criação trazem paz a quem os cultiva. Capítulo Pensamento e Propósito. A menos que o pensamento esteja ligado ao propósito, não há realização inteligente. A grande maioria de nós deixa o barco do pensamento flutuar no oceano da vida. A falta de objetivos é um vício, e quem quiser evitar um fim catastrófico deve deixar de andar à deriva. Quem não tem um objetivo central na vida sucumbe facilmente a preocupações, medos e problemas mesquinhos, bem como a autocomiseração. Todos estes sinais de fraqueza conduzem como se fossem pecados intencionais ao fracasso e à infelicidade. Porque a fraqueza não pode prevalecer num universo movido pela evolução. Devemos determinar ao nosso íntimo um objetivo legítimo e decidirmos-nos a concretizá-lo. Este objetivo deve tornar-se ponto central de todos os nossos pensamentos. Tanto pode assumir a forma de um ideal
espiritual como de um objeto material. Seja qual for a sua natureza, devemos concentrar toda a nossa força mental nesse objetivo. Devemos torná-lo o nosso dever supremo e dedicarmos-nos à sua concretização, sem permitir que os nossos pensamentos divaguem e nos distraiam com fantasias ou desejos efêmeros. Esta é a via para alcançar o autodomínio e a verdadeira concentração. Mesmo após repetidos fracassos, que são necessários para vencermos as nossas fraquezas, a força de caráter conquistada será a medida do nosso verdadeiro sucesso e será o ponto de partida para o poder e triunfo futuramente alcançados. Quem não está preparado para definir um grande objetivo deve concentrar-se no desempenho impecável dos seus deveres, mesmo que lhe pareçam insignificantes. Só assim poderá focar os seus pensamentos e desenvolver a sua determinação e energia. Uma vez alcançados, não há obstáculo que não possa ser ultrapassado. O espírito mais fraco, ciente da própria fraqueza, mas crente na verdade de que a força só pode ser cultivada através da dedicação e da prática, começará a empenhar-se e não cessará de desenvolver a sua perseverança, paciência e capacidade, acabando por obter uma força divina. Da mesma forma que alguém fisicamente fraco se fortalece através de um treino rigoroso e consistente, alguém cujo pensamento é fraco pode fortalecê-lo se o exercitar através dos métodos do pensamento correto. Quando superamos a falta de objetivos e a fraqueza, começamos a focar o nosso pensamento num determinado objetivo. Juntamo-nos aos indivíduos fortes que reconhecem o fracasso como um caminho para a realização, que tiram partido de qualquer circunstância e cujo pensamento é poderoso e que agem sem medo do fracasso e alcançam a maestria. Tendo determinado o nosso objetivo, devemos traçar mentalmente uma rota direta para o alcançarmos, sem desviarmos os olhos do caminho. Dúvidas e medos fragmentam os nossos esforços e transformam uma linha que deveria ser reta num caminho tortuoso, pelo que devem ser eliminados. Pensamentos motivados pela dúvida e pelo medo são inúteis e redundam inevitavelmente em fracasso. Quando a dúvida e o medo se infiltram na mente, anulam tanto o nosso objetivo como a energia, a capacidade e o pensamento forte de que necessitamos para o concretizar. A vontade de alcançar um objetivo surge da certeza de que somos capazes de o concretizar. A dúvida e o medo são os grandes inimigos do conhecimento. Quem os encoraja, em vez de os eliminar, cria uma fonte constante de frustração. Quem vence a dúvida e o medo derrota o fracasso. O nosso pensamento alia-se ao poder e supera todas as dificuldades com bravura e sabedoria. Os nossos objetivos são sementes plantadas na altura certa, que florescem e dão frutos que amadurecem na devida estação. O pensamento aliado de forma corajosa ao objetivo torna-se uma força criativa. Quem disto sabe está preparado para transformar-se em algo maior e mais forte do que um conjunto de pensamentos inconsistentes e sensações difusas. Quem assim age torna-se mestre consciente e inteligente das suas capacidades mentais. Capítulo: O pensamento e a concretização dos objetivos. As nossas conquistas e os nossos fracassos são resultado direto dos nossos pensamentos. No universo regido pela mais justa ordem, em que o desequilíbrio implicaria a destruição total, a responsabilidade individual é absoluta. A fraqueza e a força, a pureza e a impureza de um indivíduo são responsabilidade dele e de mais ninguém. Existem por sua causa e só ele pode transformá-las. A sua condição não pertence a mais ninguém. O sofrimento e a felicidade que sente originam-se no seu interior. Conforme ele pensa, assim ele é. Conforme continua a pensar, assim continuará a ser. Um indivíduo forte não pode ajudar outro mais fraco, a menos que este esteja disposto a ser ajudado. Mesmo assim, o fraco terá de se fortalecer por sua própria iniciativa. Deve exercitar-se para desenvolver a força que admira no outro. Ninguém, a não ser ele, é capaz de alterar a sua condição. Durante muito tempo, foi habitual dizer-se: muitos de nós são escravos porque um de nós se tornou opressor. Odiemos o opressor. No entanto, existe também uma pequena contracorrente de pensamento que reverte esta lógica e afirma: um de nós tornou-se opressor, porque a maioria se contenta em ser escravo. Desprezemos os escravos. A verdade é que tanto o opressor como o escravo contribuem para esta ignorância. E embora representem forças opostas, na realidade, o único sofrimento que causam é a si próprios. Um conhecimento perfeito compreende de que modo a lei se aplica à fraqueza dos oprimidos e ao poder do opressor. Um amor perfeito contempla o sofrimento de ambos sem os condenar. Uma compaixão perfeita compreende tanto o oprimido como o opressor.
Quem superou as suas fraquezas e se livrou de todos os pensamentos egoístas não é opressor nem oprimido, é livre. Só podemos superar-nos e dirigir os nossos objetivos se elevarmos os nossos pensamentos. E só permaneceremos fracos, desprezíveis e miseráveis se nos recusarmos a fazê-lo. Para alcançarmos qualquer objetivo, mesmo o mais mundano, precisamos de elevar os nossos pensamentos acima da indulgência animal e servil. Não precisamos de transcender totalmente a nossa animalidade e o nosso egoísmo, mas pelo menos uma parte destes deverá ser sacrificada. Alguém cujo pensamento não se estende para lá da indulgência animal não é capaz do raciocínio claro ou do planeamento metódico. É incapaz de descobrir e de explorar os seus recursos inatos e fracassa em qualquer iniciativa. Sem a coragem de começar a controlar os próprios pensamentos, ninguém é capaz de controlar a situação nem de assumir grandes responsabilidades. Não é independente nem capaz de se valer a si próprio. No entanto, as suas limitações são-lhe impostas apenas pelos pensamentos que escolhe. Nenhum progresso ou conquista é possível sem sacrifício, e um homem só é bem-sucedido na medida em que sacrifica os seus pensamentos mais básicos e obscuros, concentrando a mente no desenvolvimento dos seus planos e no fortalecimento da sua motivação e confiança. Quanto mais elevados os nossos pensamentos, mais fortes, corajosos e retos seremos. Maior será o nosso sucesso e mais celebradas e duradouras serão as nossas conquistas. O universo não favorece a ganância, a desonestidade ou a maldade, apesar de por vezes assim parecer. Ajuda o honesto, o magnânimo e o virtuoso. Os grandes mestres do passado demonstraram-nos de diversas formas e para o aprendermos teremos apenas de procurar atingir uma virtude cada vez mais perfeita, elevando os nossos pensamentos. A excelência intelectual é resultado de um pensamento consagrado à procura do conhecimento, do que é belo e verdadeiro, em todos os aspectos da vida. Este nível de realização pode ser em parte motivado pela vaidade e pela ambição, mas não é um produto destas características. É antes o resultado natural do esforço árduo e contínuo e de pensamentos puros e altruístas. A realização espiritual é a consumação de aspirações sagradas. Aquele cuja mente concebe apenas pensamentos nobres e sublimes, que considera questões puras e altruístas, tornar-se-á tão certo como o sol atinge o zênite, sábio e nobre de caráter, e alcançará uma posição de influência e bem-aventurança. Qualquer tipo de concretização é a recompensa pelo nosso esforço, o triunfo do nosso pensamento. O ser humano evolui pela via do autodomínio, da determinação, da pureza, da integridade e da lucidez. Se seguir o caminho da bestialidade, da indolência, da impureza, da corrupção e da confusão, o ser humano regride. É possível alcançarmos o pináculo do sucesso e de desenvolvermos uma vida espiritual profunda, mas nos tornarmos a cair no estado de mediocridade e miséria, ao permitirmos que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos se apoderem de nós. As vitórias alcançadas através do pensamento correto só perduram se os mantivermos atentos e conscientes. É comum distrairmos-nos quando o sucesso está garantido e tornarmos a fracassar. Qualquer forma de realização no plano profissional, intelectual e espiritual é fruto de um pensamento que segue uma direção definida. É governada pela mesma lei e é o resultado do mesmo método. A única diferença é o objetivo específico a atingir. Quem pouco deseja, pouco tem a sacrificar. Quem tem objetivos ambiciosos terá de fazer maiores sacrifícios para os alcançar. Mas é quem aspira à grandeza que maiores sacrifícios terá de fazer. Capítulo Visão e Ideal. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Tal como o plano visível é sustentado pelo invisível. A vida humana, com todas as suas provações, os seus pecados e inclinações mesquinhas, é sustentada pelas magníficas visões dos sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer-se dos seus sonhadores nem permitir que os seus ideais morram, pois está dependente deles. Estes sonhos são a realidade que viremos um dia a conhecer. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sábios, são estes os construtores do além, os arquitetos do paraíso. O mundo é belo porque um dia eles existiram. Sem a sua obra, a humanidade perder-se-ia na monotonia intolerável do cotidiano. Quem constrói uma visão bela e guarda no coração um ideal sublime, um dia concretizá-lo-á. Colombo visitou em sonhos um mundo novo que viria a descobrir. Copérnico idealizou múltiplos mundos e um vasto universo cuja existência viria a demonstrar. Buda contemplou um mundo espiritual de absoluta beleza e serenidade ao qual acabaria por ascender.
Defende as tuas visões e os teus ideais, preserva a melodia que vibra no teu coração, a beleza que ganha forma na tua mente e o encanto que envolve os teus pensamentos mais puros, pois são a fonte de todas as delícias concebíveis. Se a elas fores leal, o teu mundo ideal acabará por materializar-se. Desejar é concretizar, aspirar a algo é alcançá-lo. Deveremos, então, satisfazer os nossos desejos mais mesquinhos enquanto deixamos as nossas aspirações mais puras definhar? Isto seria contrário à lei. Essa condição nunca poderia traduzir-se como pede e receberás. A tua realidade será tão sublime como os teus sonhos. A tua visão é a promessa do que um dia virás a ser. O teu ideal será a profecia do que irás finalmente revelar. A maior de todas as realizações começou por ser um sonho. O carvalho já existe dentro da bolota. O pássaro aguarda a eclosão do ovo. E na visão mais sublime da alma, o anjo desperta do seu sono. A realidade nasce do sonho. Por mais adversas que as tuas circunstâncias sejam, não continuarão a sê-lo por muito mais tempo se definires um ideal e te empenhares em alcançá-lo. Não podemos viajar por dentro enquanto permanecemos imóveis por fora. Tomemos como exemplo um jovem oprimido pela pobreza e pelo trabalho pesado, confinado a uma oficina insalubre durante longos turnos. É pouco instruído e falta-lhe refinamento em todos os aspectos, mas sonha com um futuro melhor. Deseja cultivar o intelecto, a sofisticação, a graça e a beleza. Constrói mentalmente a sua vida ideal e cria uma visão de maior liberdade e de horizontes mais vastos. Motivado pela inquietude, ele dedica todo o seu tempo livre e recursos limitados ao desenvolvimento das suas capacidades latentes. Em breve, a sua mente terá de tal modo evoluído que a minúscula oficina será incapaz de a conter. As suas circunstâncias e a sua mentalidade são de tal modo dissonantes que ele supera-as facilmente. E à medida que surgem novas oportunidades correspondentes à amplitude das suas novas competências, a sua condição muda permanentemente. Anos mais tarde, este jovem agora adulto é mundialmente influente e exerce as suas capacidades mentais como uma autoridade quase incontestável. Tem entre mãos grandes responsabilidades e, quando fala, transforma a vida de quem o ouve. Homens e mulheres escutam-no elevados e reformam seu caráter. Como o sol é uma estrela em torno do qual inúmeros destinos revolvem. Ele concretizou a visão da sua juventude. Ele é uno com o seu ideal. Também tu concretizarás a visão, mas não um desejo ocioso, que acalentas no teu íntimo. Seja esta a mais perversa, a mais sublime ou uma mistura de ambas, pois gravitarás sempre na direção do que secretamente mais amas. Segurarás entre as mãos os resultados dos seus próprios pensamentos. Receberás o que te esforçaste por alcançar, nada mais, nada menos. Seja qual for a tua situação atual, regredirás, evoluirás ou permanecerás no mesmo nível, de acordo com os teus pensamentos e a tua visão e o teu ideal. A tua existência será tão limitada como o desejo que te controla, ou tão vasta como a tua maior aspiração. Nas belas palavras de Stanton Kirkham Davis, podes ter sido, até há momentos, um grande contabilista. A partir do momento em que decides abandonar este trabalho, que durante tanto tempo te pareceu a barreira que te separava dos teus ideais, deparar-te-á com uma plateia atenta. Ainda tens a caneta presa atrás da orelha e os dedos manchados de tinta quando és inundado por uma corrente de inspiração. Podes ter sido um humilde pastor que acaba de chegar à cidade, ingênuo e maravilhado. O espírito intrépido guiar-te-á ao encontro de um mestre que tempos depois te dirá: não tenho mais nada para te ensinar. Também tu, que até há pouco tempo sonhavas alcançar grandes efeitos quando guardavas ovelhas, te terás tornado um mestre. Pousarás então a serra e a plana para te dedicares a mudar o mundo. Os inconscientes, ignorantes e os indolentes veem apenas as aparências e não as coisas em si. Falam de sorte, de destino e de acaso. Quando alguém enriquece, comentam entre si: tem tanta sorte. Quando alguém revela a sua erudição, exclamam: é tão dotado. E ao reparar na nobreza de caráter e influência de outro, dizem: como a sorte o favorece em tudo. São incapazes de calcular as provações, os fracassos e o esforço através dos quais estas pessoas adquiriram a sua experiência. Ignoram o sacrifício, o esforço constante, a fé inabalável, necessários para ultrapassar obstáculos aparentemente intransponíveis e concretizarem a sua visão. Desconhecem a escuridão e as dificuldades que tiveram de enfrentar.
Veem apenas luz e alegria e confundem-nas com sorte. Não veem o longo e tortuoso caminho, mas apenas a recompensa que consideram uma bênção. Não compreendem o processo, só veem o resultado que atribuem ao acaso. Em todos os aspectos da vida, existem esforços e resultados. É a intensidade do esforço que determina o resultado, não o acaso. Dons, habilidades, bens materiais, capacidade intelectual e riqueza espiritual são fruto do empenho. São pensamentos materializados, objetivos atingidos e visões concretizadas. A visão que glorificas na tua mente, o ideal exaltado no teu coração, será aquele que te guiará e acabarás por concretizar. Capítulo Serenidade. A mente tranquila é uma das mais belas joias da sabedoria. É produto de um esforço consistente e paciente para desenvolver o autodomínio. É sinal de uma maturação e de um conhecimento mais profundo das leis e do modo como funciona o pensamento. Atingiremos a calma quando compreendermos que somos seres cuja evolução está interligada com o pensamento, pois tal conhecimento requer a compreensão dos outros como manifestações dos seus pensamentos. À medida que desenvolvemos uma compreensão clara e percebemos cada vez melhor a relação entre causa e efeito em todos os aspectos do ser, deixamos de nos arreliar, de nos preocupar e de nos lamentar. Permanecemos equilibrados, firmes e serenos. Uma pessoa calma, tendo aprendido a governar-se a si própria, sabe adaptar-se aos outros. Este, por sua vez, respeitam a sua força espiritual e sentem que podem seguir o seu exemplo e confiar nela. Quanto mais tranquilos somos, maior o nosso sucesso, a nossa influência e a nossa capacidade para fazer o bem. Um empresário verá a sua companhia prosperar se cultivar o autodomínio e a equanimidade, dado que os clientes preferem lidar com alguém constante e de trato fácil. O homem forte e sereno é sempre amado e respeitado. É como uma árvore que nos oferece uma sombra fresca no meio de uma zona árida, ou uma rocha que nos dá abrigo durante a tempestade. Quem não aprecia um coração tranquilo, uma vida alegre e equilibrada? A quem os possui, pouco importa se chove ou faz bom tempo, pois nenhuma mudança perturba o seu temperamento doce, calmo e sereno. Esta presença de espírito sublime, a que chamamos serenidade, é a mais elevada lição da cultura, o fruto mais nobre da alma. É tão preciosa como a sabedoria e mais desejável do que o ouro ou qualquer outro tesouro. A acumulação de riquezas materiais nada se compara a uma vida serena, uma vida mergulhada no oceano da verdade, nas profundezas, a salvo das tempestades, na calma eterna. Quantos de nós amarguram as suas vidas e estragam tudo o que é doce e belo com seu comportamento explosivo, pois perdem o controle e semeiam a discórdia onde quer que vão? Pergunto-me se a grande maioria das pessoas não arruina a sua vida e deixa a felicidade escapar-se-lhe por entre os dedos, simplesmente por falta de autocontrole. Ao longo da vida, poucos conhecemos que sejam equilibrados, que revelam essa presença de espírito sublime que é sinal de um caráter completo. A humanidade transborda de paixão descontrolada. É devastada por mágoas imensas, castigada pela ansiedade e pela dúvida. Apenas o sábio, aquele cujos pensamentos são comedidos e puros, faz com que os ventos e as tempestades da alma lhe obedeçam. Ó alma tempestuosa, onde quer que estejas, quaisquer que sejam as tuas circunstâncias no oceano da vida, as ilhas da bem-aventurança sorriem-te, e a praia encantada do teu ideal aguarda a tua chegada. Mantém-te firme ao leme do pensamento. No barco da tua alma dorme o mestre. Desperta-o. Autodomínio é força. Pensamento correto é maestria. Serenidade é poder. Diz ao teu coração, sossega, fica tranquilo. E assim nós finalizamos esse livro, Tu és aquilo que pensas. Eu vou ler só uma notinha que está aqui na capa do livro que eu achei bem interessante. Um livro que apresenta o pensamento não só como veículo para compreender e explicar o mundo, mas também como principal mecanismo para criar e mudar a experiência humana. É um dos grandes clássicos da literatura de autoajuda, lido por milhões de pessoas em busca de seu crescimento pessoal. Uma obra inspiradora que assenta na simplicidade dos conceitos que transmite e nos métodos práticos e técnicas simples que adota e que podem ser aplicados, entre outros, às nossas finanças, aparência e saúde. Um trabalho que influenciou inúmeras pessoas de grande sucesso, desde empresários a destacadas figuras do desenvolvimento espiritual e pessoal. E assim nós finalizamos esse livro. Se você está ouvindo, através do canal do YouTube, deixe sua curtida, deixe sua sugestão de livro para a nossa próxima leitura, se inscreva no canal. E se você está nos ouvindo aqui pelo Spotify, já comece a nos seguir, porque toda semana nós temos aqui leituras. É isso mesmo, teremos um episódio novo, um capítulo novo, ou se for um livro mais curto, como esse foi, que é um livro de bolso, é um livro que dá para gravar num áudio só. Então toda semana nós temos livros lidos
por aqui. Fique com a gente, vamos crescer juntos, vamos nos desenvolver, né, como pessoas, porque é esse o nosso objetivo, ser cada vez melhor do que nós fomos ontem, do que nós fomos há um segundo atrás. E é isso, vamos crescer, gente, vamos evoluir. E até o próximo livro. Abraços e tchau, tchau!